Olá, tudo bem com vocês? Na paz do Senhor. Essa semana eu estava vendo, na verdade desde ontem, né? Alguns trechos de algumas pessoas que estão passando ali pela CPI das bets. O que são as bets? Os jogos eletrônicos, né? Há uma discussão hoje no país sobre como agir com relação a isso, visto que milhões de brasileiros hoje estão viciados em jogos eletrônicos e, infelizmente, muitos têm tirado a própria vida, né? Quando se endivida e não consegue pagar. Eu vi uma entrevista ali bastante proveitosa e foi muito válido, né? A ida do padre Patrick ali. Ele expôs ali muito bem sobre a enfermidade que se tornou essas bets para a sociedade brasileira. Eu quero ler um texto aqui, lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 9, onde o apóstolo Paulo diz assim: os que querem ficar ricos a qualquer custa caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam esses homens a mergulhar-se na ruína e na destruição. Pois o amor demasiado ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçar tanto o dinheiro, se desviam da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Quando eu olho para esse vício, para essa doença, para essa enfermidade que tem se tornado essa questão das bets no nosso país, e tem outros jogos também, né? Mas no caso aqui, tratando dos jogos eletrônicos, a gente vê que, infelizmente, muitas pessoas, por não ouvir esse conselho da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela nos oferece um fundamento verdadeiro e bíblico para a prosperidade. E Paulo já afirma que essa prosperidade ela é impossível vir rápida, né? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Que esses que acreditam que vão enriquecer da noite por dia, eles vão cair em armadilhas, eles vão cair em ciladas, eles vão ser envergonhados. E, infelizmente é isso que nós temos visto. Eu conheço um amigo meu que perdeu o comércio dele. Eu conheço uma outra pessoa que tirou a vida. Conheço uma outra que tentou tirar a vida. Por quê? Porque a banca nunca quebra. Esses jogos nunca têm prejuízo. Às vezes eles até deixam você começar a ganhar e depois vão tirar tudo de você, inclusive a sua dignidade. E tem tirado o pão de muitas famílias, tem tirado a paz de muitas famílias. Por quê? Porque isso se tornou um vício, a partir disso se tornou uma doença. E talvez eu falo com alguém que você tem feito isso e ainda não percebeu que isso está se tornando um vício e que isso às vezes está se tornando uma doença e que você precisa de ajuda para se libertar disso. E eu tenho visto, inclusive, pessoas cristãs envolvidas com jogos dessa forma, dessa maneira. Então, esse vídeo é também um alerta para você. E eu acho interessante que a palavra de Deus ela nos oferece fundamentos para uma verdadeira prosperidade, né? Provérbios 28:20 diz assim: o homem fiel transbordará de bênçãos, mas aquele que se apressa em ficar rico a qualquer preço não ficará sem castigo. Por que não vai ficar sem castigo? Porque ele vai cair em desgraça, ele vai cair em descrédito. E o caminho da verdadeira prosperidade é ter paz no espírito. Né? Você quer ganhar dinheiro, isso não é pecado. Se qualifique, estude, corra atrás. Isso é legítimo, isso é inclusive bíblico. Né? A Bíblia apoia o homem que levanta cedo, que trabalha, que busca a sua prosperidade. A mulher, né? A mulher de Provérbios 31 é uma mulher próspera. Mas tudo isso dentro da legalidade. E por quê? Porque quando surge esse sentimento na nossa mente, eu preciso enriquecer, eu quero prosperar a qualquer custo, nós vamos cair em ciladas. As bets são ciladas, né? Agiotas são ciladas. São tantas coisas que são ciladas,
né? Propostas que aparecem todo dia no Facebook, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nos oferecendo vantagens, e quantas vezes nós vamos lá e clicamos. Quantas vezes alguém liga e diz, você ganhou um prêmio, mas você precisa depositar isso. A gente nem pensa duas vezes e deposita. Se a gente ganhou, por que é a gente que tem que depositar? Mas isso está se tornando uma febre, uma doença no nosso meio. Então eu quero refletir com você nesse pequeno vídeo sobre essas questões. Se policie, vigie a sua casa, vigie a sua família. Se tem alguém na sua família dessa forma, aconselhe, ore, oriente essa pessoa precisa de ajuda, porque às vezes essa pessoa está tirando o pão dos filhos, está tirando o pão da sua casa, o casamento vai acabar, a família vai acabar, os bens materiais vão se dissolver, porque é isso que vai acontecer. E nós como cristãos, nós precisamos vigiar. E como cidadãos, nós podemos tomar a atitude, né, de começarmos a lutar, né, para uma regulamentação, para uma forma de que essas pessoas, influencers, essas pessoas que estão divulgando tudo isso, eles precisam sentir vergonha de estar causando tanto mal, porque eles estão causando destruição de famílias, suicídios. Enquanto eles estão enriquecendo, eles estão prosperando, milhares de pessoas estão empobrecendo, milhares de pessoas estão endividadas, milhares de pessoas estão sofrendo. E nós, enquanto cidadãos, nós precisamos nos levantar contra isso. Nas redes sociais, em família, em sociedade, falarmos sobre isso. Essas pessoas precisam de ajuda, porque essas pessoas estão o quê? Doentes, mas ao mesmo tempo, biblicamente, essas pessoas estão também em transgressão. Elas precisam também de uma cura espiritual. Elas precisam também de uma libertação. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por ouvirem mais um vídeo. Se inscreva no nosso canal. Passa a nos seguir ali no Instagram. Deus abençoe.